profeta Amós, no capítulo 7, versículo 10 ao versículo 15. Nós estamos numa campanha profética, é a quarta profética, e nós precisamos profetizar sobre a nossa vida. Nós precisamos profetizar sobre nós. Nós precisamos profetizar. O livro de Amós está no final do Velho Testamento, no capítulo 7, o versículo 10 ao versículo 15. Vocês me acompanhem, eu vou ler rapidinho. Vai falar sobre Amazias contestando Amós. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, e a terra não poderá sofrer todas as tuas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá. Ali come o pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizes mais, porque aqui é santuário do rei e casa real. E respondeu Amós, dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e catador de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Aleluia. Feche os teus olhos. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Pai, muito obrigada pela tua presença aqui nessa noite, Jesus. Muito obrigada por mais uma quarta profética, da qual nós viemos aqui nessa noite para profetizar sobre o vale de ossos secos. Pai, eu sei que a sua casa está repleta de profetas do Senhor. Então derrama uma unção poderosa sobre este lugar agora, descendo a unção, ó Pai, na boca desse profeta, assim como um dia o Senhor tocou com Atenais nos lábios do profeta Isaías. Que o Senhor toque aqui nessa noite, na vida desse irmão que está em pé, que está sentado, onde tiver uma pessoa aqui que abrir o teu coração, o Senhor toque nos lábios dele, para que ele venha profetizar sobre o vale de ossos secos da vida dele. Espírito Santo vai tirando toda a frieza espiritual, a frieza no corpo, vai queimando todo o mal agora, todo impedimento no mundo espiritual. Eu declaro libertação sobre esta casa, eu liberto agora, meu Pai, eu declaro olhos abertos, visão aberta, ouvidos abertos para ouvir a tua voz falando aqui neste lugar. Pai, é nítido que o Senhor tem algo para fazer aqui nessa noite. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas o Senhor tem vasos e profetas aqui nessa noite que vai profetizar para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Senta, glorificando a Deus. O combustível do céu é o adorador. O Senhor tem prazer naquele adorador que adora em espírito e em verdade. Se nós fôssemos olhar para a correria do dia, se nós fôssemos olhar para os nossos cansaços, nós não estaríamos aqui, mas Deus te trouxe aqui nessa noite. Em mais uma quarta profética, da qual nosso coração se alegra aqui nessa noite com tantos testemunhos. Fora outros testemunhos que a gente sabe que muitas pessoas presenciou milagres durante essa semana. Creia que você que não recebeu nenhum milagre ainda, através da sua profecia nessa noite, Deus vai fazer. Porque aquilo que não cabe mais a nós fazermos, o Senhor vai fazer, mas a minha e a sua parte é profetizar. A palavra do Senhor diz: esforça que eu te ajudo. O problema é que nós queremos que Deus faz, queremos que Deus fala, queremos que Deus desce, usa a nossa boca, usa o nosso corpo, usa a nossa mão, e não queremos fazer nada. Mas o Senhor está dizendo: faça a tua parte aqui nessa noite, porque eu farei a minha parte na tua vida também. Quando eu olho para esta palavra, o tema baseado em Ezequiel, no capítulo 37, que vai falar sobre um vale
ouvimos nas últimas quarta-feiras palavras tremendas sobre o Vale de Ossos Secos e vamos continuar falando aqui nessa noite. Mas eu estava em casa e eu estava lendo a palavra um pouquinho antes de vir para cá, lá no Vale de Ossos Secos, e o Espírito Santo me fez ir a esta palavra no livro de Amós, porque muitos de nós temos vivido momentos e situações assim como Amós viveu, um homem que tinha seus afazeres. Se você for estudar a história de Amós, você vai verificar que o que se tem da história é o que ele conta no próprio livro que ele escreveu. Era um homem de um campo. Mas uma coisa que me chama a atenção, se você ler todo o livro de Amós, você vai ver que ele não era apenas um homem caipira, um homem da roça, um boiadeiro, um colhedor de fígados de uma qualidade muito boa, que são os figos silvestres. Você vai ver que durante todo o livro, você vê que ele entende da natureza, ele vai falar dos animais, ele vai falar das aves, ele vai falar de insetos, irmãos, ele fala de frutas, um homem com conhecimento vasto. E me chama muita atenção a vida de Amós, por quê? Porque ele queria sempre aprender e conhecer ao Senhor. Uma coisa que estava nítido na vida de Amós, ele gostava de conhecer as coisas e ainda prosseguia em conhecer ao Senhor Jesus. Não é porque ele estava trabalhando que ele não tinha conhecimento da lei, que ele não tinha conhecimento do que Deus queria para a vida dele. Isso me chama muito a atenção, porque muitas vezes nós ficamos parados, porque eu não sei ler, porque eu não sei cantar, porque eu não tenho faculdade, porque eu não tenho isso, e ficamos presos em muitas desculpas e esfarrapadas, mas o Senhor está dizendo, pega as tuas desculpas, coloca ela para andar, porque nada justifica você não crescer, não aprender, não prosperar, porque Deus faz coisas novas todos os dias, e Ele quer te usar, seja no campo, em casa, seja onde for, e não é porque às vezes você está na caverna ou está no campo que Ele não pode ir lá te buscar. Irmãos, um dia Amós estava lá trabalhando, porque quem sabe, quem gosta de fazenda, quem é boiadeiro, quem gosta de roça, você sabe o preço que ele paga se ele tiver que vir para a cidade. Sim ou não? Ninguém vai deixar aquilo que ama de paixão para vir morar na cidade. Quem é fazendeiro, quem gosta da roça, gente, a vida dele é viver no sítio, na fazenda. Ele tem prazer, ele tem serviço demais para fazer, ele tem as suas obrigações para fazer, e a vida da cidade é entediante para eles. E para Amós era. Só que um dia Deus chamou Amós. O que me diferencia e que me chama a atenção na vida de Amós, que Amós não se comportou como Isaías. Quando o Senhor chamou a Isaías falou, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Amós não. Amós, ele não era profeta, ele não era filho de profeta, ele não participava da escola de profetas que existia lá naquela época, mas quando Deus falou assim, Amós, eu quero que você deixe o seu gado, eu quero que você deixe o seu trabalho aqui, e você vai lá em Israel. A cidade onde Amós morava era a base de 17 quilômetros de Israel, e Deus falou para Amós assim, olha Amós, eu quero que você vai a Israel e vai pregar para o meu povo, porque eles precisam se converter. Irmãos, em Israel tinha profetas, em Israel tinha sacerdote. O primeiro versículo que nós lemos, você vai ver que o sacerdote da época era Amazias. Lá tinha homens de Deus. Só que tem muitas vezes, irmãos, não é porque você serve a Deus que você é dono da verdade, que você é certo. Muitas vezes nós nos corrompemos pelas amizades, nós nos corrompemos pelaquilo que é conveniente para nós, nós nos corrompemos por muitas e muitas coisas, das quais o coração de Deus não se alegra, e que se porventura alguém de você que está sentado aqui, que porventura tem se corrompido por qualquer situação, o Senhor está te chamando e dando um alerta, assim como Ele deu para Amazias: pregue a verdade, doa quem doer, fale a palavra
porque esta palavra é de Deus e não tua. E se você não ser profeta de Deus na tua casa, no teu trabalho, nos teus amigos, Deus irá cobrar de você. Porque Deus tem levantado uma geração e Ele tem convocado a igreja dEle para pregar, para falar a verdade. Nós como cristãos não podemos nos acomodar assim como o sacerdote Amazias, porque era conveniente, porque era amigo, porque era o rei, porque era não sei quem. Deus está dizendo, não importa quem seja, diga a verdade e profetiza. Às vezes nós precisamos de milagres e não profetizamos porque temos que falar com autoridade. Ah, minha causa depende do juiz. Ah, minha causa depende do advogado. Minha causa depende do médico. Deus está dizendo, não importa, eu não quero saber de quem depende. Você é profeta para profetizar, porque quem manda no juiz é Deus, quem muda na situação é Deus. E se tiver profeta baseado na palavra de Deus, Deus irá honrar. E Amós largou a sua casa e seus afazeres e foi pregar a palavra de Deus lá em Israel. Mas muitas pessoas se incomodam com quem prega a verdade, muitas pessoas se incomodam com quem é profeta, irmãos. Eu tenho certeza que alguém de vocês aqui já teve que lidar com pessoas, falar, mas você vai profetizar você? O quê? O que você é? Você é profeta, Janaína? Você é profeta? Você é profeta? Quem é você? Irmãos, muitas vezes nós temos que lidar com pessoas que dizem, quem é você? Quem é você na fila do pão? Quem é você naquela igreja? Você não tem cargo, você não tem chamado. E eles esquecem que quem chama é Deus, e Deus chama quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele honra quem Ele quer. E ai daquele que toca no ungido do Senhor. Quando você lê todo o capítulo 7, você vai ver que o castigo do sacerdote Amazias foi um castigo muito cruel. Porque aquele que não obedece à palavra de Deus e não pratica, o final dele é a morte, não somente espiritual, mas morte física. E isso é uma preocupação que eu e você temos que ter todos os dias. Essa semana eu chamei minhas 3 filhas no particular, uma de cada vez, e fiz algumas perguntas para ela. Uma delas foi, se Jesus voltasse agora, hoje, minha filha, você iria para a eternidade? E é surpreendente, porque eu tive filhas que disse não. Aí eu disse, o que você vai fazer então para resolver o problema? Porque se nós não temos a certeza de que iremos morar no céu, de que adianta eu profetizar milagres sobre a minha casa se essa casa vai ficar aqui? De que adianta eu profetizar que eu terei bens financeiros se eles perecerão aqui? De que adianta eu profetizar que vai dar tudo certo, irmão? Eu sei que vai dar tudo certo. Apocalipse 22 já disse o final da nossa história. Nós sabemos onde nós iremos morar, que aquele que é santo, aquele que é salvo, ele vai morar no céu. Não tem como dar errado para aquele que serve a Deus e é fiel. Mas eu também sei o final daqueles que não cumprem a palavra do Senhor. E Amós, ele passou esse processo muito difícil, mas ele não deixou de profetizar. Ele não deixou. Irmãos, o sacerdote disse para ele assim, olha, é melhor você ir profetizar lá. É melhor você ir em outro lugar. Vai para lá, profetiza lá. Lá você come, lá você faz o que você quiser. Irmãos, põe uma coisa na tua cabeça. O dono da tua vida é Deus. Quem te manda é Deus. Quem te chamou foi Deus. Quem te colocou foi Deus. E Amós falou assim, meu filho, você está achando que eu faço porque quero? Que eu estou aqui porque eu quero? Eu não sou profeta não, eu não quero honra, eu não quero glória não, eu só quero cumprir o que Deus me chamou para fazer. Irmãos, isso aí me alegra o meu coração, porque são poucas as pessoas que estão dispostas a fazer o que Deus chamou eles para fazer, porque é muito mais cômodo
mundo, eu fazer o que eu gosto, o que eu quero, o que eu acho que é certo. Mas para que Deus te chamou? Porque não tem coisa mais ruim aquela pessoa que Deus chama para uma obra e ele está fora da posição. É alguém que Deus chamou para cantar e ele fala, não, eu vou pregar. Aquele que Deus chamou, eu quero que você ama, e ele odeia. Aquilo que Deus chama para você fazer algo e você sai da posição porque você acha que é conveniente para você, porque você se dá bem com outra situação. Olha para a tua vida, a Bíblia diz assim, lá em Coríntios, que a palavra da Santa Ceia, examine-se o homem a si mesmo. Amós estava olhando para si mesmo, ele falou, filho, eu sou boiadeiro, eu tenho uma fivela, eu gosto de bicho, mas eu não vou deixar de pregar o que Deus me mandou pregar e vou pregar para Israel. Arrependa-se, Israel, enquanto é tempo. E a Bíblia vai dizer aqui, nessa situação de Amós, que ele falou assim, que Deus deixou bem claro para ele, você vai, e além de você ir, você vai profetizar. Irmão, são duas coisas totalmente diferentes, porque ir é uma coisa e profetizar é outra, muito diferente. Sabe o que acontece? Muitos de nós estamos indo, muitos de nós estamos cumprindo a ordem. O Senhor não mandou eu ir? Ide. Não é ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu estou indo, mas eu não estou fazendo o que Deus me mandou. Eu estou no lugar, mas estou fora de posição. Eu estou no lugar e muitas vezes sou profeta do caos. Esse lugar não tem jeito, essa igreja não cresce, esse meu casamento não tem jeito, esse menino, só a misericórdia de Deus. Irmãos, avalie se você está cumprindo assim como Deus falou para Amós. Vai e profetiza. O Senhor não quer apenas que você vai, Ele quer que você faça. Ele quer que você abra a tua boca e profetiza. Quando a gente olha para a vida de Ezequiel lá no vale de ossos secos, irmãos, uma das coisas que me chama a atenção e que nós não observamos é que não foi o diabo, não foi prova que levou Ezequiel para o vale. Foi quem? Quem levou Ezequiel para o vale? Vou perguntar de novo. Uma pessoa falou, quem levou Ezequiel para o vale? O Espírito de Deus. Porque às vezes nós estamos num vale e achamos que foi o diabo que nos levou. E Deus está dizendo, deixa o meu Espírito te conduzir pela mão como tem conduzido. Deixa o meu Espírito te mostrar. Porque nós achamos que Deus tem que levar nós para os montes. Nós achamos que o nosso processo é só em cima, irmão. Nós passamos por baixo para chegar em cima. Nós passamos pela dificuldade, nós passamos pela prova. O que a gente precisa se agarrar é que o Senhor um dia deu uma promessa para a tua vida. Quando eu olho para o vale de ossos secos e que o Senhor diz para Ezequiel assim, Ezequiel, está vendo esse monte de osso aqui? Ele fala, estou vendo. Irmão, sabe por que Ezequiel olhou e viu um monte de ossos? Porque os ossos estavam à mostra. O que seria, não é tão normal, ossos secos, que já é de defunto, que morreu, está à mostra, sim ou não? Não tem que estar debaixo da terra? Não é o normal? Mas isso aqui tem algo tremendo do Senhor. Você sabe por que os ossos estão em cima? Para você ver. Se eles estivessem debaixo da terra, você não teria ossos para profetizar. Quando o Senhor nos leva para o vale de ossos secos e mostra aqueles ossos, significa que aquilo que está morto está sendo visto. E muitas vezes o Senhor permite nós olharmos os ossos e o negócio não fica escondido. O pecado é mostrado, o problema vem nos abater, a vergonha, a humilhação. Aí eu falo assim, não existe mais, caiu em pecado, morreu, desviou, foi embora, mudou de trabalho, mudou de cidade. Irmãos, não importa como está o osso,
a promessa continua. O chamado continua. Sabe o que lhe falta? Diga para o irmão do lado: falta vida. Sabe o que lhe falta? Vida. Porque quem tem vida tem alegria, quem tem vida tem paz. O problema é que tem muita gente que não vive mais, vegeta. O inimigo, ele colocou tantos problemas na vida das pessoas que ele suga a mente dela. Essa doença, o Covid, veio para trazer uma desestrutura em muitas pessoas com o déficit de atenção, irmãos. Eu sofri isso, tenho orado todo dia a Deus. Estou fazendo reposição de vitamina, sabe por quê? Porque a mente da gente não grava informação. Eu fui no neurologista que eu falei: estou doido, eu estou esquecendo tudo. E aí o neuro me explicou: você não está esquecendo nada. Você não tem como esquecer algo que você não gravou. Você não gravou a informação. E eu falei, mas doutor, e agora? Ele falou assim: a medicina não tem jeito para isso, não. Eu falei: eu entendi. Essa doença causou tantos problemas, e que às vezes nós não estamos atentos a isso. Às vezes temos um problema de saúde, e o inimigo, ele só precisa de uma legalidade para entrar. E às vezes a legalidade do inimigo é uma enfermidade que eu tomo posse para mim, que eu falo eu tenho, que eu falo que eu sou. Irmãos, eu quero profetizar sobre sua vida nessa noite, seja qual for a enfermidade sobre sua vida, vai cair por terra em nome de Jesus. Não abra brecha para o inimigo entrar e dizer: eu tenho essa doença, você não tem. A doença não é tua. Deus te trouxe vida, Ele te trouxe saúde. Profetiza na tua casa, no teu corpo, lá no banho, lá no teu cabelo, lá na tua mente, que nenhuma enfermidade vai te pegar, que nenhum déficit de atenção vai. A medicina, ela dá um diagnóstico, mas o maior diagnóstico é de Deus. E Deus está dizendo: você é profeta para jogar essa enfermidade embora. Manda esse demônio pegar essa bagagem e levar embora. Deus te fez saudável e você vai sair daqui saudável. Não podemos nos acostumar e dizer: porque eu não tenho. E o dia que o inimigo fala: você está esquecido demais, eu falo: sai pra lá, que eu gravo tudo, vou prestar atenção. E aí o médico falou para mim assim: Érica, você vai ter que ler. Eu falei: não manda não, doutor, eu já gosto. Você vai fazer palavra cruzada, sabe aqueles desenhos de números? Você vai exercitar sua mente, porque quem não exercita a mente fica parado. Aí eu falei: Senhor, quanta gente parada. Porque às vezes você precisa ler um livro, você não tem alguém para trocar um livro com você, porque ninguém lê. Aí você quer buscar uma informação com alguém. O mundo, ele tem se acomodado. Nós temos nos acomodado. Nós estamos satisfeitos com assistir um vídeo. Estamos satisfeitos com ver uma mensagem de florzinha de bom dia. Não somos mais profeta na vida dos nossos filhos. Não dizemos: vai com Deus, meu filho, Deus te abençoe. Não somos mais profeta no nosso casamento de dizer: amor, vai trabalhar que você tem um dia abençoado e próspero. Não somos profeta para pegar a compra que chega do mercado e dizer: Senhor, multiplica. Não somos mais profetas para profetizar quando a gente lava a verdura que a gente traz do mercado e dizer: Senhor, obrigada por esse alimento. Não agradecemos a Deus porque temos saúde de limpar a casa. Irmão, você não sabe quantas pessoas choram do desejo de limpar a casa, mas a coluna não deixa. Ele tenta, ele vai travando. Não somos mais profetas para agradecer a Deus pelo fôlego de vida que temos. Apenas somos profeta do caos para reclamar, para dizer: vai embora apenas para lá. Não, eu não posso isso hoje. Não dá para mim. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: saia do comodismo. Assim como Amós saiu do comodismo e ele foi fazer a vontade de Deus, que era profetizar. Além de ele foi profetizar, Deus quer que você vá e profetiza. Profetize na tua casa, profetize no teu guarda-roupa, profetize no carro que você anda.
pastor ministrava uma palavra domingo que tocou muito os nossos corações. Irmãos, a gente tem que orar profetizando quem serão os amigos que não entrar na nossa vida. Porque vocês ouviram muito bem que depende da pessoa que eu ando, ela vai me levar para o buraco. E muitas vezes eu estou num momento de fragilidade, e aí eu vou para o buraco junto com ela e não consigo enxergar. Mas o amigo verdadeiro, ele te leva para a verdade, ele te leva para a santidade, ele te leva para aquilo que é correto. Doa a quem doer. Só que eu oro todos os dias dizendo: Senhor, se for bênção para mim, põe perto de mim. Se não for, o Senhor leva para bem longe. Todos os dias eu olho: Senhor, se for para ser bênção na minha vida, que o Senhor me dê a oportunidade de continuar aprendendo e ensinando a pessoa. Se não for, o Senhor leva para longe de mim. Porque eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de brigar ou de falar para alguém algumas coisas. Eu só falo mesmo quando o Espírito de Deus pega, que não tem jeito. Se Deus mandou falar, irmãos, eu não levo para casa não. Mas Érica, eu tenho muita dificuldade de me expressar com as pessoas. E Deus me conhece que eu tenho essa dificuldade. Eu gostaria de ser como meus irmãos são, como muitas pessoas aqui são, que já chega e fala. Eu não tenho, para eu falar alguma coisa, eu tenho que orar e jejuar 15 dias, irmãos. Vocês não têm noção. Só quando o Espírito de Deus me pega. Mas a Érica em si não consegue. Por isso que eu oro. E sabe o que eu vejo? O cuidado de Deus para a minha vida, com a minha boca de profeta. Senhor, se for para me abençoar, o Senhor permite que trabalhe aqui do meu lado. Se não for, o Senhor não deixa nem chegar. Senhor, se for para acrescentar, vai acontecer. Se não for, o Senhor impeça agora. Irmãos, crente que ora e tem boca de profeta, não tem que se preocupar com a opinião dos outros, não tem que precisar de ajuda de outros, porque Deus levanta quem te ajuda. Foi ministrado domingo aqui: Deus levanta pessoas para te ajudar, Deus levanta pessoas para te honrar. E você tem que estar atento, porque o inimigo também levanta para nos derrubar. O profeta, ele estava numa situação tão difícil. O que ele queria? Que o povo acertasse a sua vida com Deus. E tem muitas pessoas, assim como o sacerdote Amazias, que teria que apoiar Deus falar e cobrar. Ele simplesmente falou: não, vai para lá, deixa esse negócio do jeito que está mesmo. Não podemos aceitar as coisas do jeito que estão. Não podemos aceitar Jesus voltando e as pessoas sendo enganadas. Eu quero ver todos vocês na eternidade. Por isso eu vou profetizar aqui nessa noite, que os olhos de vocês abrirão. Você vai profetizar que os seus ouvidos abrirão. Deus vai abrir a porta que você precisa. Você é profeta. Você tem que profetizar que durante a semana o negócio tem que acontecer. Irmãos, Amós, ele profetizou até sobre o sacerdote. E aconteceu, sim ou não? Quando você vai ler os versículos de número 17, se cumpriu na vida daquele homem a profecia que Amós disse. E não foi Deus. Porque muitas vezes nós falamos que vai se cumprir apenas o que Deus disse. Mas Deus honra aquele que é profeta fiel. Aquele que é profeta fiel vai profetizar e vai dizer para o teu vale de ossos secos: ouve a palavra do Senhor. Não é a palavra da internet, não é a opinião dos outros. Ouça a voz de Deus para a tua vida aqui nesta noite. Você precisa se posicionar. Se precisar largar o emprego como Amós largou, largue. Se precisar mudar, mude. Se precisar transformar, transforme. Mas não aceite. Você precisa estar perto do Senhor Deus. Você precisa estar perto daquele que vive, que reina, que honra, que levanta o homem do pó. Deus levanta o homem caído. Deus levanta a pessoa que não tem condição. Irmãos, aquele vale de ossos secos que Ezequiel estava olhando, aquele bando de ossos caído e exposto. Muitas vezes questionamos a Deus: por que expôs o meu problema? Por que sujou meu nome? Por que me aconteceu
que você seja apenas exposto, para que os outros zombem de você, para que os outros pisem. O profeta do caos vai falar de você. O profeta do caos vai querer pisar nos seus ossos. Mas aquele profeta de Deus, Deus levanta ele para dizer para esse osso: ouve a palavra do Senhor, ressuscita. Ressuscita. Ó vale de osso seco, ressuscita. Depressão vai embora. Vergonha vai embora. Humilhação vai embora. Temos que profetizar todos os dias. Profetizar inteligência na mente dos nossos filhos. Profetizar que ele será bom de matemática. Profetizar que ele terá saúde. Você tem que profetizar que ele vai passar no vestibular. Você tem que profetizar que o teu salário vai aumentar. Que Deus vai te surpreender até o final do ano. Tem profeta aí? Tem alguém que tem a necessidade de profetizar? Tem filho seu precisando de profeta? A mãe está aqui, o pai está aqui, você vai profetizar. Porque queremos muitas vezes ouvir um profeta de fora, mas Deus trouxe essa campanha através da vida do pastor Fabiano para dizer: eu quero ver aonde tem profeta. Porque o profeta, às vezes ele nem passou por uma escola, às vezes ele nem passou por um chamado, às vezes ele não passou por um ministério, mas Deus levanta ele sentadinho onde está para dizer: eu vou me posicionar e vou profetizar. Se coloque em pé. Vira para a pessoa que está do seu lado.